Quando a gente fala em história, eu imagino que vem na mente de muitas pessoas que história se trate de decorar uma grande quantidade de datas, ou então o estudo de grandes figuras da história, figuras proeminentes, figuras políticas, figuras religiosas. Se a gente pensa em figuras políticas, a gente pode pensar, por exemplo, em nomes como Júlio César, Napoleão Bonaparte, ou no contexto brasileiro, Dom Pedro II. Mas o que eu quero trazer nesse vídeo é que a concepção de história, que a gente pode dizer que é um consenso entre historiadores e estudiosos da história de modo geral, é que história não se trata necessariamente do estudo dos grandes nomes, da ação dos grandes nomes na história, ou simplesmente de um acúmulo de informações e de datas, como se a mente de um historiador fosse uma espécie de Wikipédia. E eu quero trazer essa reflexão sobre o que é história e o ofício do historiador, né, a vocação do historiador, a partir do livro Apologia da História, o ofício do historiador, de Mark Bloch, que é um historiador muito importante, né, para a história, para qualquer historiador, professor de história ou estudioso da história. Ele é um clássico, inclusive pode ser lido por qualquer um, não necessariamente é um livro que precisa você ser um historiador para você ler, ou um professor de história. Tanto que a intenção do Mark Bloch, ele deixa isso muito claro no livro, é que esse livro fosse lido justamente por todos. E Mark Bloch, ele vai ser um historiador muito importante, muito influente, né, no campo da historiografia. A historiografia, para quem não sabe, é a escrita da história, né, é a produção científica da história. Quando você tem acesso a um livro de história do Brasil, por exemplo, Guerra dos Canudos, ou talvez sobre a Era Vargas, ou a República Velha, né, mais comumente conhecido como República do Café com Leite, tudo isso é o que a gente chama de historiografia, que é a produção científica da história. E Mark Bloch, dentro da historiografia, ou dentro do campo de estudo da história, ele vai ser um autor muito importante. Porque, de certa forma, Mark Bloch vai romper com alguns paradigmas, ou seja, com algumas formas tradicionais de se pensar a história, de se entender a história. E acho que a primeira coisa interessante a dizer sobre isso é que o Mark Bloch ele vai tentar responder a pergunta: afinal, o que é a história e para que serve a história? E ele parte dessa reflexão partindo de uma pergunta do filho dele, que o filho dele, segundo Mark Bloch relata no livro, ele se pergunta ao pai, aliás, o que é a história e para que serve a história. E a partir dessa pergunta, o Mark Bloch vai trazendo algumas reflexões interessantes. Acho que o primeiro ponto que é interessante a gente refletir a partir de Mark Bloch é que a história não é simplesmente o estudo do passado. E por que a história não é o estudo do passado? Porque o passado, tal como ele foi, ele é inacessível. A gente não tem como acessar o passado. Para a gente poder acessar o passado, a gente precisaria primeiramente de uma máquina do tempo. Só que, primeiro que, mesmo que a gente tivesse uma máquina do tempo, e a gente chegasse, por exemplo, num período histórico como a chegada dos portugueses no Brasil, né, em 1500, 22 de abril de 1500, não seria o suficiente você só voltar no passado para você compreender o contexto histórico. É só a gente refletir, por exemplo, nos dias de hoje, né? A gente vive num determinado contexto histórico e a gente não tem a possibilidade de conseguir compreender todos os aspectos da nossa realidade tal como ela é. Mesmo a gente estando vivenciando ela, o que a gente tem na verdade é a nossa experiência subjetiva em relação à realidade. Ou seja, a gente tem a nossa opinião, a nossa visão sobre a realidade. Então, se a gente voltasse no passado, né, através de uma máquina do tempo, por exemplo, a gente não conseguiria ter a dimensão real do que é aquela realidade. A gente poderia ter acesso a algumas experiências subjetivas do que é aquela realidade, né, do qual a gente, por exemplo, viajou através de uma máquina do tempo. Né? Por exemplo, a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Então, acho que a primeira reflexão importante, acho que o primeiro ponto importante de refletir é isso. A história não é o estudo do passado. Primeiro que o passado, tal como ele é inacessível. E se o passado é inacessível, o que o historiador estuda exatamente? Qual é o ofício do historiador? Qual o papel do historiador? O historiador, na verdade, ele estuda o homem. E o Mark Bloch enfatiza que o historiador não estuda apenas o homem, mas é o homem ao longo do tempo. Ou seja, é o desenvolvimento do ser humano, da humanidade ao longo do tempo. Como a humanidade se desenvolveu,
os aspectos de permanência e de mudança, de ruptura e de permanência, esses são os objetos, digamos assim, de estudo do historiador. Não necessariamente esses objetos, né? Mas como isso acontece e se manifesta nas dinâmicas das relações humanas. Então, acho que o primeiro ponto a se desmistificar é que história não é um estudo passado, mas sim o homem, a humanidade ao longo do tempo. E os aspectos, né, que estão ligados ao desenvolvimento das sociedades humanas, das relações humanas. A gente pode pensar a história nos mais diversos recortes, né, que a gente chama isso de modalidades históricas, como, por exemplo, a história econômica, a história política, ou a história religiosa, ou então a história dos trabalhadores, e por aí vai, né? Existem muitas possibilidades de estudo dentro da história. E um outro ponto interessante é que, bom, se o historiador não estuda o passado, e se o passado é inacessível, como então a gente consegue ter um conhecimento daquilo que já aconteceu de alguma forma? Né? Desses acontecimentos, desse acúmulo de acontecimentos ao longo do tempo. A gente acessa esses vestígios, digamos assim, do passado através das fontes históricas. E o que são as fontes históricas? As fontes históricas são, como eu bem falei, são os vestígios, são as marcas do passado deixadas pelas pessoas que aqui viveram. E muitas coisas podem ser consideradas fontes históricas. No século XIX, antes de Mark Bloch, né, inclusive é nesse aspecto que Mark Bloch vai querer discutir, né, a apologia da história, entendia-se a fonte histórica como os escritos oficiais do Estado-nação. Então, quando um historiador, né, por exemplo, como Leopoldo von Ranke, né, um historiador alemão, né, que vai ser o fundador do que a gente chama de escola metodista, né, eu vou explicar isso no outro vídeo, o que significa isso. Leopoldo von Ranke entendia, né, que os documentos históricos, as fontes históricas, deviam ser apenas os documentos oficiais. Mas o Mark Bloch ele vai questionar isso e vai trazer uma nova interpretação do que são as fontes históricas. E para o Bloch, fontes históricas são todos os vestígios humanos, né? Então, não só os documentos oficiais, né, mas, por exemplo, objetos físicos como um vaso de cerâmica, uma arma, uma espada, ou uma carta pessoal de alguma pessoa, um livro, uma pintura, um monumento histórico. Pensa, existe uma possibilidade, uma gama muito grande de fontes históricas, né? E são através dessas fontes históricas que a gente vai... Vocês imaginam que a gente vai reconstruindo, né, um determinado tempo histórico. Vocês imaginam que o papel do historiador é semelhante ao de um investigador, né? O investigador, quando ele vai, por exemplo, resolver um caso, ele vai juntando as peças de um quebra-cabeça e vai reconstruindo, por exemplo, né, no caso um investigador criminal, ele vai reconstruindo as peças de um crime, né? Ou um legista, por exemplo. Digamos que, fazendo essa analogia, o historiador ele faz algo semelhante, né, ao investigador. Ele vai juntando as peças, ele vai reunindo vestígios e vai reconstruindo de alguma forma, né, dentro de uns certos métodos, né, e dentro de certos aspectos que eu vou desenvolver aqui nesse vídeo, ele vai reconstruindo esse certo recorte do passado, ou esse certo acontecimento ou fenômeno histórico, certo? Só que existe um outro aspecto fundamental, que é também algo que o Mark Bloch vai questionar. O historiador, quando ele está diante de um documento, né, por exemplo, ele vai acessar um documento oficial do Brasil Império, por exemplo. Esse documento ele não é neutro. Se entendia na historiografia do século XIX, né, por influência da escola positivista, que os documentos eles estavam fazendo uma retratação real do que é aquele acontecimento histórico. Mas isso ignora que existe uma intencionalidade naquele que escreve, naquele que registra. Isso é um aspecto que o Mark Bloch vai trazer. Então o Mark Bloch ele vai nos fazer questionar sobre a própria historicidade daquele documento, daquela fonte histórica que a gente está analisando. Ou seja, que existia uma intencionalidade daquele que escreveu um documento, por exemplo, ou que fez uma obra de arte, e entender o contexto histórico dessa obra, ou desse escrito, ou desse registro histórico é fundamental para o historiador. Ou seja, isso torna o papel do historiador muito mais complexo, né, do que se entendia ali no século XIX. Outra coisa fundamental que o Mark Bloch vai trazer, né, de renovador, né, de inovador, né, embora
um historiador, né, como José Assunção, aqui, um historiador brasileiro, vai questionar um pouco, vai dizer que antes do Mark Bloch já havia esses questionamentos, né, mas digamos assim, há uma certa concepção majoritária que isso essa concepção é o Mark Bloch que vai trazer, que é essa ideia de que o historiador, primeiramente, que tem que levar em consideração que a fonte histórica ela tem uma historicidade, ou seja, ela não é uma fonte neutra e ela não retrata uma fotografia exata do passado, e o próprio historiador, que é aquele que está analisando o passado, ele também não é um agente passivo analisando esse documento ou esse vestígio histórico. Ou seja, o historiador ele tem uma visão de mundo, ele tem uma concepção, ele tem uma intencionalidade através disso. E o que vai definir esse aspecto subjetivo do historiador, que é aquele que investiga esse determinado aspecto ou fenômeno histórico, ele vai, de certa forma, colocar a sua visão, a sua interpretação naquele objeto. Então, vocês vejam como é complexo. O objeto em si, né, a fonte histórica em si, ela em si já não é neutra, e o próprio historiador, que é o agente que está investigando, né, interpretando esse passado, esse aspecto do passado, esse recorte temporal da história humana, ele também não é um agente neutro. Então, a história, ela é uma construção. Só que é claro que ela não... Né, aí talvez possa haver um questionamento. Ué, então a história não é uma ciência? Né, existe uma discussão muito interessante, né, que eu posso trazer em outros vídeos sobre isso. Mas, apesar desse aspecto, né, subjetivo tanto da fonte, tanto do historiador, existe, né, técnicos e métodos, né, e uma certa objetividade na construção desse passado. Não é algo que é feito a esmo de qualquer forma. Existe um método, existem técnicas, existem modalidades históricas, existe um rigor, digamos assim, acadêmico que é aplicado nessa reconstrução do passado. Então, acho que isso é fundamental para a gente entender, né, sobre a história, sobre como a história é construída, sobre o que é história, entender primeiramente o papel do historiador e o que é historiador. Então, para a gente resumir, né, para definir o que é, como a gente define o que é história, mas para a gente resumir em uma frase, qual é então o ofício do historiador? O historiador ele seria uma espécie de intérprete, né, uma espécie de intérprete baseado, claro, num método rigoroso, né, acadêmico, científico nesse sentido, em que ele vai trazer à tona aspectos do passado que, de certa forma, eles estão presentes hoje, no nosso dia a dia. Não à toa que o Mark Bloch, né, não necessariamente nessas palavras, ele vai dizer que há muito de passado no nosso presente. A incompreensão do presente nasce fatalmente da incompreensão do passado. Né? Isso é uma frase do Mark Bloch, né? Nesse livro do Paul, a gente está discutindo aqui, a gente está dialogando. Então, o Mark Bloch diz que a consciência do passado é fundamental, e esse é justamente o papel do historiador. Não só o intérprete do passado, o intérprete do ser humano ao longo do tempo, como alguém fundamental para trazer consciência de certos aspectos do presente, né, que são explicados mediante a ligações com o passado. Não necessariamente como se fosse uma linha reta, mas imaginem a relação do presente e do passado, e o Mark Bloch vai enfatizar muito isso, como uma espécie de teia, digamos assim, como uma espécie de vários fios que vão se entrelaçando e que isso vai, de certa forma, estruturando, né, os aspectos históricos ao longo do tempo. Né? Não sei se ficou claro, mas eu imagino que visualmente ficou fácil de compreender o que eu estou querendo dizer aqui. Outro aspecto importante, que na história, né, como dizia o Mark Bloch, é necessário sempre esse diálogo entre o passado e o presente. História, ela é um constante diálogo com o passado e presente. Como eu tinha dito, né, o historiador é aquele que está trazendo o seu olhar para aquele objeto, né, histórico que ele está estudando. Isso significa que existe um contexto do presente, né, que isso vai levar o historiador a, por exemplo, se interessar por um determinado assunto. A história, ela sempre é um produto do seu tempo, um produto do tempo do qual ela está sendo produzida. Ou seja, eu, por exemplo, se eu for escrever um livro sobre a história da minha cidade, né, eu vou estar partindo de questionamentos muito presentes no meu cotidiano, muito presentes da minha época. Então, quando a gente pensa no contexto político, né, na história política do Brasil, por exemplo, né, a gente está vendo toda essa questão política, né, efervescente, né, nas redes sociais, na população, enfim, termos como direita e esquerda. Quando a gente
passa a ter mais interesse sobre esses aspectos, né, de direita e esquerda, isso tem a ver muito com o contexto histórico que a gente está vivendo. Passou a haver um interesse maior nesses temas, porque a gente vive num contexto, né, de polarização política, onde isso levou a questionar esses certos aspectos. Mas não só isso, não só no aspecto de curiosidade, mas se a gente pensa no aspecto estrutural mais profundo, como por exemplo, né, por que o Brasil tem todos os problemas políticos e sociais que ele tem, né? E a partir desse questionamento, né, do que o Mark Bloch vai chamar de história-problema, a partir do questionamento do presente, é o que o historiador vai fazer, né, esse processo, né, de pesquisa, de organização de vestígios, de fontes históricas, e vai tentar fazer uma interpretação desse objeto, né, histórico, né, como por exemplo a história política do Brasil, e vai chegar até o nosso presente, né, dando uma espécie de método regressivo, vamos dizer assim, né, como alguns historiadores gostam de usar esse termo, se referindo a Bloch. Né. O método regressivo seria o quê? Partindo de um questionamento do presente, de um aspecto que fundamenta o presente, eu faço então esse método regressivo, e aí eu estruturo, né, esse objeto, esse fenômeno histórico ao longo do tempo, né, o que se conecta, claro, com o nosso presente. Bom, nos próximos vídeos vou explicar um pouco mais alguns conceitos históricos interessantes. Vou desenvolver alguns conceitos como temporalidade histórica, como anacronismo, diacronia, enfim, assuntos aí interessantes aí para a gente ir desenvolvendo.